A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé e Prosa. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o estudo de escatologia bíblica. Antes de nós continuarmos com os eventos escatológicos, nós entendemos que precisamos passar por dois assuntos muito importantes para que venhamos a um entendimento correto e completo daquilo que nós queremos passar nesses estudos. Esses assuntos, então, é o dispensacionalismo e as 70 semanas de Daniel. Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o dispensacionalismo. No próximo vídeo, então, nós vamos estar falando sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. Esse termo dispensação, ele vem da palavra grega oikonomia. Nós vemos essa palavra em diversos pontos do Novo Testamento. E ela significa administração, economia ou mordomia, né? Na tradução para o português, ela foi traduzida de diferente forma. Nós encontramos essa palavra em Lucas 16, em 1 Coríntios 9, 17, em Efésios 1, 10, Efésios 3, 2, Colossenses 1, 25. Então nós percebemos que essa palavra, ela não é uma palavra estranha ao Novo Testamento, não é uma palavra estranha à teologia. O texto de Paulo, por exemplo, Efésios 3, 9, ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Neste versículo, nós vemos o apóstolo Paulo, dizendo que há uma administração de um mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. E que mistério é esse? Que administração é essa? É justamente a administração ou a dispensação da graça ou da era da igreja, a era do gentio, que é o momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos entender melhor durante o desenrolar do nosso estudo. Então, qual que seria um termo bem simples ou talvez correto de nós entendermos o que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele é um modelo teológico que propõe que Deus realize os seus propósitos ao longo da história por meio de formas distintas na sua administração de seu trato com o homem. Talvez você esteja se perguntando agora, então você quer dizer que Deus muda? A resposta para isso é bem simples. Não. Com certeza o nosso Deus não muda. Nós podemos ver e entender pelas Sagradas Escrituras que um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ou seja, Deus ele é imutável, ele não muda. Lá em Malaquias 3, 6 diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. No próprio Novo Testamento nós vemos em Tiago 1,17, onde ele diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Mas, quando nós olhamos para os textos sagrados, para a Bíblia Sagrada, nós vemos um progresso no que diz respeito à revelação divina ao homem. Deus ele administrou a sua revelação, principalmente concernente ao plano da salvação, em momentos, em eras ou em dispensações diferentes. Irmão Eliseu, você quer dizer então que houve formas de salvação diferentes, em eras diferentes ou dispensações diferentes? Isso podemos dizer que uma acusação errada que fazem contra o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele não prega que houve formas diferentes de salvação. A salvação sempre foi pela fé, pela graça, mediante a fé, assim como é nessa era, assim como será na era futura. Mas nós entendemos que Deus ele se revelou de forma progressiva e que para que o homem alcançasse a sua salvação, ele precisava crer na revelação de Deus, crer na promessa do Messias. Eu vou te mostrar aqui agora alguns exemplos da distinção no trato de Deus com o homem. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 9:3, você vai ver que Deus ele fala com Noé, e naquele momento que ele fala com Noé, ele diz que Noé poderia comer de todos os animais da terra. Ele não faz nenhuma objeção a comer carne de porco, a comer carnes de animais considerados impuros, posteriormente na Bíblia Sagrada. Mas na aliança mosaica, quando nós chegamos no Monte Sinai, onde Deus dá a aliança
para o seu povo, chamada Aliança Mosaica, ou Aliança do Sinai, você percebe que Deus ele restringe o cardápio e ele fala que o povo não deveria comer carne de porco e outros animais que eram considerados impuros. Você pode conferir depois lá no livro de Levíticos. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata novamente sobre esse assunto do cardápio, né? E Paulo diz que hoje nós não temos restrições nenhuma de cardápio, né? Porque consagramos ao Senhor e podemos comer de tudo. No culto também houve uma mudança no trato de Deus com o homem. Como assim, irmão Eliseu? Você percebe que na antiga aliança Deus cobrava que no culto houvesse o sacrifício de animais. Hoje nós não temos mais essa necessidade de trazer animais para o sacrifício, até mesmo porque tudo isso apontava para Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito. Então, a partir de agora eu quero te mostrar algumas marcas principais do dispensacionalismo. Nós já falamos, né, que uma delas é a distinção de eras e períodos, né, onde Deus trata e tratará de forma distinta com os homens. Nós podemos ver que alguns teólogos, eles dizem que há 7 dispensações, outros dizem que há 5 dispensações, 6 dispensações. A verdade é que a quantidade de dispensações não importa muito. No modelo dispensacionalista clássico, que afirmam haver 7 dispensações, essas dispensações seriam as seguintes: a inocência, a dispensação da inocência, ou seja, um período antes da queda, onde certamente Deus tratou ou tratava com o homem de uma forma distinta de como tratou pós-queda e de como trata também nos dias de hoje. Nós temos ali a dispensação da consciência, depois do governo humano, depois uma dispensação chamada de patriarcal, onde Deus tratou ali com os patriarcas, e depois nós vemos a mais conhecida, né, que é a dispensação da lei, ou aquele aliança que Deus fez com o povo de Israel, a qual o Senhor tratou também de uma forma bem peculiar. Nós hoje vivemos o que nós chamamos da dispensação da graça, né? Ou a era do gentio, a era da igreja, como muitos chamam em diferentes locais. E nós cremos numa dispensação futura, que é a dispensação do milênio. Essas então são as eras que a Bíblia nos apresenta, onde Deus ele tratou e trata com os homens de forma distinta. Outra marca principal do dispensacionalismo é a adoção de um método de interpretação. Entenda isso. Isso é muito, para mim, particularmente, esse é o principal ponto, né, de ser um dispensacionalista. É você entender a forma como você vai interpretar os textos bíblicos. Por quê? Nós adotamos o modelo histórico-gramatical na interpretação das profecias a respeito do reino e a crença em um milênio literal. O que é então esse método de interpretação histórico-gramatical? É um método de interpretação que se baseia na literalidade do texto, ou seja, que aquilo que nós estamos lendo é literal, no contexto histórico, levando em conta, é claro, né, seu contexto histórico, a cultura da época, o estilo gramatical de cada passagem bíblica. Mas aí você se pergunta, irmão Eliseu, tudo na Bíblia então é literal? É claro que nós fazemos uma leitura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sem forçar a barra, assim, um termo bem prático para a gente entender. Sem forçar, você pode fazer a leitura do texto bíblico sem forçar, sem precisar espiritualizar todo o texto. Tem coisa que o texto diz que é literal e nós entendemos que é literal. E tem coisas que o texto diz que é alegórico ou que é uma figura de linguagem e nós também conseguimos, sem forçar, entender que aquilo ali é uma figura de linguagem. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou a porta, né? Nós entendemos que Jesus não é uma porta, literalmente. Ali ele está usando uma figura de linguagem para que nós possamos entender que ele é o caminho que nós devemos seguir, a porta que nós devemos entrar. Em Romanos 12, 20 também, ali tem um versículo que mostra claramente que nós entendemos sim quando um texto é literal e a parte do texto que não é literal. Olha o que diz o versículo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Até aqui, o texto está falando de coisas literais, né? De
boas ações que você deve fazer àquele que seja seu inimigo, aquele que se opor a você. Aí olha como segue o texto. Porque fazendo isto, fazendo essas boas ações ao seu inimigo, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Certamente que essas brasas vivas sobre a cabeça de nosso inimigo não é literal, mas é uma figura de linguagem, mostrando que o nosso inimigo, aquele nosso adversário, pensará: por que ele está fazendo coisas boas comigo se eu sou inimigo dele, se eu estou me opondo a ele? E certamente fará com que esse inimigo venha refletir. Então, percebe como nós podemos sim olhar para o texto bíblico e interpretá-lo corretamente, sem forçar, sem espiritualizar tudo, ou sem, quando nós não entendemos o significado, nós fazermos uma alegorização, né? Tornarmos aquilo alegórico e não literal. Então esse modelo dispensacionalista, ele lê tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, de forma literal, nessa tentativa de realmente chegar ao que o texto quer nos dizer, ao que o texto diz aos primeiros leitores, porque se você sabe que, apesar da Bíblia ela ser universal, a fim de alcançar todo mundo, primeiramente ela foi direcionada àquele primeiro público, né? E quando nós olhamos para esse texto direcionado aos seus primeiros leitores, nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo, da onde que iniciou essa conversa, por exemplo, e nós chegaremos a um real sentido e podemos fazer uma verdadeira aplicação desse ensinamento nas nossas vidas. Outra marca do dispensacionalismo, também muito importante, é a distinção entre Israel e igreja. Outros métodos teológicos de interpretação interpretam a Bíblia dizendo que a igreja substituiu Israel. E todas aquelas promessas, todas aquelas alianças que foram feitas no Antigo Testamento com o povo de Israel, com o povo judeu, agora elas pertencem à igreja e a igreja substituiu Israel. E o método dispensacionalista diz que não. Nós não somos o Israel de Deus, nós não substituímos Israel, nós somos a igreja, nós somos um povo formado de gentil, ou seja, aquele que não é judeu, e judeus, né? Nós somos participantes, nós fomos enxertados a todas essas promessas que foram feitas. É verdade que nós somos participantes, né, das bênçãos prometidas a Israel. Hoje mesmo nós usufruímos da nova aliança. Se você olhar em Jeremias 31, é uma aliança feita com Israel e com a casa de Judá. E nós somos participantes dessa nova aliança. Através do Espírito Santo, nós somos inseridos nessa aliança e recebemos os benefícios dela, como perdão de pecado, como habitação do Espírito Santo, como o próprio derramar do Espírito Santo sobre a igreja, como foi profetizado em Joel 2, que é uma profecia a respeito da nova aliança. Mas nós entendemos que Deus, ele irá cumprir as suas promessas ou as suas alianças feitas a Israel, como por exemplo de terra, como de reino, como de conversão nacional, ok? Para que nós possamos entender um pouco mais, Deus fez algumas alianças com o povo de Israel, por exemplo, a aliança abraâmica. Se você olhar em Gênesis 15, 18, Deus fez uma promessa de terra a Abraão, que na verdade, talvez você se pergunte assim, mas lá em Josué, quando ele conquista a terra prometida, já não foi cumprida essa promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? A resposta é não, porque se você olhar o texto, da onde Deus prometeu que seria do povo de Israel, eles nunca ocuparam realmente toda aquela terra onde foi prometida por Deus que seria dos descendentes de Abraão. Outra promessa que nós cremos que Deus irá cumprir literalmente, né, é a promessa de um reino messiânico, onde ele promete a Davi, está lá em 2 Samuel 7, 12 e 13, você olhar, Deus promete a Davi um reino eterno, um reino messiânico, né? Eu fico imaginando Davi recebendo essa profecia, dizendo de que Deus traria da descendência de Davi um rei que reinaria para sempre. Como que pode um homem reinar para sempre? Mas é claro que isso apontava para o Jesus, para o Messias, que viria da tribo de Judá, que viria dos descendentes de Davi, e que reinaria para sempre, que restauraria Israel.
Talvez você se lembre daquele último momento em que Jesus está sendo elevado aos céus, assunto aos céus, né? E os discípulos perguntam para ele como se fosse a última pergunta pessoal ao Jesus que ainda era visível a todos eles. E eles perguntam: Senhor, será neste tempo, será nesta era que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim: não, eu não vou restaurar tempo, não haverá restauração de Israel nenhum. Negativo. Leia lá o texto como diz. E Jesus responde aos discípulos que não cabia a eles saber o tempo, né, as estações que o Pai determinou pela sua própria e soberana vontade. Então, isso nos deixa uma dica de que essas promessas, essas profecias feitas a Israel, elas se cumprirão. E por último, a nova aliança, Jeremias 31:31, você pode conferir depois, diz que Deus faz uma promessa de uma nova aliança. Essa aliança, fica claro no texto, que ela substitui a aliança antiga, é isso mesmo. Ela substitui a aliança mosaica, a aliança do Sinai, né, que serviu para o povo como um tutor, como um aio, na versão mais antiga, né, que nos levou até Jesus. Então, o que essa nova aliança promete? Promete um novo coração, promete um derramado do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus habitaria, onde haveria perdão de pecado. E como eu já disse, nós somos, como igreja, beneficiados por essa aliança feita com o povo de Israel, com a casa de Judá. Talvez você se pergunte: e a escatologia? Nosso estudo aqui é sobre escatologia e você até agora está falando só sobre esses assuntos. Então, é justamente para entendermos a nossa escatologia que nós estamos fazendo essa grande introdução, né? Pois na escatologia dispensacionalista, nós temos eventos distintos. Eventos para a igreja, que é a era que nós vivemos, e alguns eventos que é somente para Israel. Por exemplo, nós cremos que a tribulação, ou seja, aquela grande tribulação que virá sobre o mundo após o arrebatamento da igreja, nós cremos que esse período será um período onde Deus irá tratar com Israel. Porque você se pergunta: mas Israel, o que acontece com Israel na volta de Jesus? Nós temos hoje muitos judeus, muitos israelitas que creem em Jesus como Messias e eles fazem parte da igreja, né? E eles serão arrebatados junto conosco para as bodas do Cordeiro, para o tribunal de Cristo, como nós iremos aprender em vídeos futuros. Mas a nação de Israel como um todo, hoje ela não é entregue a Jesus, ela não crê que Jesus foi o Messias. Eles ainda aguardam a vinda desse Messias. E é justamente por amor à sua palavra, por amor às alianças que foram feitas, porque Deus não é homem para que minta, não é verdade? Que Deus irá cumprir todas essas promessas. Mas para isso, ele reservou um período da história para tratar novamente com esse povo. É justamente o nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre as 70 semanas de Daniel. E você vai entender um pouco mais sobre esse período tribulacional voltado para a nação de Israel. É claro que o texto bíblico também diz que nesse momento Deus estará derramando a sua ira sobre o pecado, sobre os pecadores, sobre os habitantes da terra por terem negado o nome do Senhor, por terem perseguido a igreja. Mas isso é assunto para um vídeo futuro e nós iremos entender melhor sobre o assunto da tribulação. Ainda cremos no milênio, onde Deus cumprirá as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, da posse da terra, né? Nós cremos que Deus irá cumprir a sua promessa feita a Davi, do governo messiânico, onde Jesus irá reinar de Jerusalém todas as nações do mundo com vara de ferro, aquele reino de justiça, de paz. E nós cremos também na restauração de Israel. Tudo isso será cumprido ali no período do milênio, tá bem? Então, como conclusão, né, resumidamente, o que é ser dispensacionalista? Ser dispensacionalista é crer que a igreja é diferente de Israel. Ainda sobre o que é ser dispensacionalista, é fazer uma interpretação literal das profecias a respeito do milênio. Ou seja, nós cremos que as profecias de um reino milenar, ou seja, um reino de 1000 anos, será literal e Jesus irá estabelecer o seu reino aqui nessa terra, reinando de Jerusalém, após a sua vinda, após a segunda vinda em glória.
E por último, ser dispensacionalista é crer na revelação progressiva do plano da salvação e na distinção do trato de Deus com o homem nas diferentes eras ou dispensações. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero você no próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre as 70 semanas de Daniel, para que possamos entender por que 7 anos de tribulação, por que é para Israel, por que Deus irá tratar com esse povo. Tudo isso nós iremos entender no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe e que você seja abençoado com esse estudo.